Hello, hello! Estamos aqui diretamente do Inglês no Tatame para falarmos sobre a importância do jiu-jitsu no mercado de trabalho. Vamos aguardar o pessoal entrar para já chamar o nosso convidado. Quem tiver perguntas pode me enviar no direct aqui ou me escrever depois. E quem quiser participar em próximas lives, entre em contato comigo também, que será um prazer. Vamos esperar aqui um pouquinho. E aí a gente já começa. Tiago, você deve estar já online. Depois eu vou deixar gravado para a gente acionar aqui nas mídias sociais o dia de hoje. Olá, Olá, Vi. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja muito bem-vindo aqui no Inglês no Tatame, oficialmente meu primeiro convidado, meu grande amigo, né, que finalmente saiu. Estamos tantos anos, né, tentando, Pois é, desde 2019, né? desde 2019 juntos e tentando divulgar, né, a importância do jiu-jitsu com o inglês pelo mundo e a carreira internacional. E hoje eu queria apresentar a vocês. Muitas pessoas entraram em contato comigo que não podem estar aqui ao vivo hoje, mas a gente vai disponibilizar isso gravado para que possam acionar de qualquer parte do mundo, né? Para quem não sabe, gente, o Thiago, ele foi meu aluno há alguns anos atrás e ele veio no inglês básico, né, para poder desenvolver o idioma. E já está há 6 anos, né, Thiago, na China, em Xangai, e tem Quase seis algumas anos. passagens, né? Passou aí por Hong Kong, Macau, Tailândia. Eu gostaria, se você pudesse, nessa parte inicial, falar um pouquinho de você, né? Essa sua transição Brasil-China e como é que foi essa sua adaptação num país, num idioma completamente diferente do nosso. Então, foi meio que, como eu tinha te falado antes, né? Foi meio que um mês, minha vida mudou assim. Tipo, Thiago, apareceu a oportunidade, me mandaram mensagem perguntando: Thiago, você quer vir para a China? Falei, quero, daqui a um mês, então. Falei, tá bom, vamos abraçar, né? Então, eu decidi vir para a China. Meu plano inicial sempre foi os Emirados, como a gente já conversou várias vezes. Só que eu me sentia que na época eu não estava pronto para ir para os Uhum. Emirados. Então, decidi pegar a oportunidade da China primeiro para me melhorar um pouco meu inglês, melhorar, sentir como é que dá aula fora do país, né? Sim. Sempre acostumado a dar aula no Brasil. Queria saber como é que seria dar aula fora do país, primeiro. Aí, no caso, Então, eu quando, cheguei. desculpa, do caso dos Não, Emirados, só para você colocar um pouquinho, por que que naquela altura, o que que você sentia para não se sentir pronto para ir para os Emirados, né? eu acho não, eu tenho certeza que meu inglês na época não estava muito bom. Como você disse, eu comecei minhas aulas contigo em inglês básico, muito, muito básico, né? E fui aprendendo.
fazendo aula contigo e também dando aula, né, no dia a dia. Sim. Você me fala essa transição sua para a China, quando você foi chamado, você foi, aventurou, tá no outro lado, né, do planeta. Como é que foi essa primeira fase de você passar por uma entrevista, depois você ter que dar os comandos, fazer as posições em inglês, de repente dar um auxílio? Eu não sei se os pais, que também são daí da China, queriam falar com você. Qual foi a tua preocupação em acelerar esse processo do aprendizado em inglês? Então, quando eu cheguei aqui, como o meu inglês era muito, muito básico, eu fazia muito, ensinava muito por questão do movimento, né? Tipo, Sim. linguagem corporal. Aí eu já te seguia há um tempo no YouTube, tinha algumas anotações, aí eu sempre estava estudando. Aí fui aprendendo aos Ah, você poucos, era um seguidor até meu, que, ó, que legal. até que eu resolvi, né, entrar nas aulas, né? Mas a primeira cidade que eu fiquei foi no sul, no norte da China. Foi uma cidade bem pequena, né? O inglês lá era muito escasso, então era tipo uma barreira de linguagem muito grande, né? Tinha que usar tradutor, inclusive com meus chefes era tradutor o tempo inteiro, né? Uhum. E tinha alguns que falavam muito mal, mas a maioria de tipo assim, e tinha alguns alunos meus que falavam inglês bem fluente, porque moraram fora e tal. Então, Essa foi a primeira eu acho barreira, que né? Te essa deixava foi a primeira desconfortável barreira. de ter que usar o Google ou falar, porque eu imagino quem tem essa experiência de vida e volta para o seu país, ele acaba sempre voltando com um plus, porque ele não só se comunica para o jiu-jitsu, mas para o dia a dia. Então, eu imagino você, enquanto coach, se sentia mais confortável, né, em estar falando com o pessoal de fora, mas imagina com quem não fala, né? Então, essa fica um primeiro obstáculo, ter que usar sempre o Google para poder falar com alguém. E detalhe, o Google aqui não funciona, né? Ah, Então você tinha que usar o VPN para entrar no Google. E eu não sabia, assim que eu cheguei aqui na China, eu não sabia disso. Eu vim quando, tipo assim, no escuro. Não sabia de nada, sim, sabia que era uma cultura totalmente diferente da minha. Então eu sim. decidi vir no escuro. E eu lembro que você Não, usava o VPN comigo também. aham. Então, tipo assim, eu não sabia dessa questão do VPN, como eu já falei. E aí depois eu fui pegando mais o jeito do dia a dia, né? E fui Uhum. começando a me livrar um pouquinho do Google. Sim. A Aprendi gente alguns comandos. na medida que vai aprendendo, vai adaptando, né? E como é que foi depois que você Exatamente. foi aprender? Eu lembro quando você foi aprender as posições, a gente pegou bem a pandemia, lembra? Né? Foi. Uma das etapas. Ali você já estava falando bem, né? Já vinha numa pegada de estudo, que aí você fez as aulas no Dummy, né? Foi, Como é que foi. foi você se preparar antes de você dar aula? Gente, ele fazia aula comigo, é de uma determinação, uma força tão grande, o Thiago, porque imagina ó, o ritmo de trabalho na China, ele pode até falar um pouquinho disso, comparado com o Brasil, né? O Brasil, a gente reclama, mas é CLT, então você não pode sair dos horários de que a lei permite, e na China não, né? Então era 11 horas da noite, às vezes 11h30. Ele é doente, muitas vezes ele vinha fazer aula para ele aprender, para ele ter determinação de depois aplicar no dia seguinte. Como é que foi essas longas horas de trabalho e ainda assim você arranjar um horário para você estudar o inglês? Então, aqui na China praticamente você trabalha 7 por 1, né? Mas na época da pandemia estava um pouco devagar, então eu estava dando aula em várias academias, né? Como muitos professores durante a pandemia foram embora e antes da pandemia já tinha muita gente saído daqui, foram embora, eu comecei a pegar muitas aulas e eu trabalhava tipo
tinha dias que eu trabalhava de 7 da manhã até meia-noite. Tipo, pegar metrô, Repeat, 7 da manhã até meia-noite. pegava metrô, entendeu? É, aí tinha que arrumar o tempo, né, Né? para estudar. Porque E na como China eu as disse, placas foram inglês ou chinês, né? Mandarim, em Xangai sim, mas em algumas cidades que são pequenas é tudo em chinês. tudo em chinês. E aí você teve que aprender também um pouco, né? Aprendi o básico, 6 anos, mas é bem complicado, então aprendi o básico do básico, né? E como é que foi, Mas eu Tiago? consigo me Depois que virar. você conseguiu se virar. E para além do jiu-jitsu, né, o convívio com pessoas, você disse que você teve aqui em Hong Kong, Macau, Tailândia. Como é que se deu depois que você se sentiu confortável com o inglês, de repente fazer novas amizades, ver se você participou de algum campeonato, conhecer a cultura, né, que é bem diferente, se sentir inserido, não só no mercado, mas em participar de tudo. Como é que foi isso? Você pode falar para a gente um pouquinho? Então, quando eu cheguei na China, eu cheguei final de 2019, eu acho que 2020 o Covid estourou, né? Uhum, Então, eu tinha viajado para Tailândia, acho que no início de março, não, início de fevereiro, e o Covid aqui estourou o lockdown em março, no dia 16. Eu voltei um dia. O inglês me ajudou muito, né? Na questão de comunicação, porque quando eu cheguei eu não falava inglês, eu não falava nada falava básico, nice to meet you, e muito básico, né? Mas eu era muito tipo assim, pô, o que esse pessoal vai achar de mim, cara? Tô no uhum. país deles, principalmente em Xangai, né? Principalmente em Xangai, que é Uhum. uma das maiores cidades da China. Várias pessoas tentando falar inglês comigo, eu, tipo, ficava pescando, tentando entender o que eles estavam falando E não e consegui. só falava, meu inglês é muito bom. Então, aí depois que eu fui começando a estudar, fui começando a me soltar, e consegui me comunicar bastante. Agora, hoje em dia, se me largar aqui dentro da China, eu consigo me virar. Olha que Qualquer lugar, maravilha. eu Até acho. se você se É, perder, você se acha. porque é uma frase que todo mundo fala. Se você morar na China, você mora em qualquer lugar do mundo. É verdade, é verdade. A, E como é que a cultura é muito diferente. conta um pouquinho da cultura e da importância que eles dão, né, para as artes marciais. Então, a cultura aqui é muito. Eles são muito focados, né? É, a China, todo mundo fala, é um país comunista, mas é um comunista capitalista, entendeu? Um comunismo capitalista que foca em ganhar dinheiro o tempo inteiro, né? A questão cultural, a cidade que eu estou, Xangai, ela tem resquícios de cultura, mas Pequim, que é o centro da cultura chinesa, né? É mais, vamos dizer que é mais antigo, mas Xangai, ele tem um pouco de resquícios da cultura chinesa, entendeu? Tem muita gente antiga, que cuida bem que relembra da cultura chinesa, né? Eu lembro de você ter contado uma vez um aspecto interessante que me marcou, que você estava dando aula para crianças, e eu acho que dar aula para crianças exige muito do coach, né? Não só em questão de cuidado, mas a questão que nós falamos muito no jiu-jitsu do core values. E que você tinha uma aluna que era muito competitiva, né? E os pais estão ali para querer transformar, de repente, aquela aula, né, num King of the Match, né? Como é que é essa Exato. situação? A importância de você conseguir, num momento desse, na comunicação, eu sei que tem muita questão corporal, assim como eu tenho alunos, né, na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados, e que também acabam tendo que aprender um pouquinho do idioma para poder se comunicar. Mas você tem que dar orientações. Como é que era feita essa questão quando queriam, as crianças já queriam partir para a luta?
Então, aqui os pais, o mercado chinês em geral é muito competitivo, né? Se você desiste de uma vaga, por exemplo, tem 50 pessoas esperando a mesma vaga que você. Então, tipo assim, durante as aulas, essa aluna minha, tipo, você sabia que a pessoa tinha um talento, né? Dá pra você ver quando a criança tem um talento. E às vezes ela ultrapassava um pouco aquele, tipo, o ego dela estava ficando muito grande, então a gente eu tinha que controlar muito o ego dela, né? Uhum. E alguns pais começaram a, tipo, ficar meio chateado porque ela era muito boa e batia nas outras crianças. Aí eu falei, gente, mas eu não posso fazer nada. A criança, tipo, ela tem o dom para treinar, para ser competitiva, e eu não posso cortar isso dela, entendeu? Mas eu posso sim guiar ela a ser, esqueci até em português, humble, um pouco Fale mais. um pouquinho, mas acho que deu para o pessoal ver que, não, que a criança ela entra no modo competitivo e não tem muito o que fazer, né? Exato, a gente não pode podar isso de uma criança, entendeu? Mas a gente pode controlar e ensinar os caminhos certos, né? Sim, sim. Que eu acho que é o E isso certo, dá, né? esses comandos são pequenos comandos, né, que você dá em inglês. Sim, sim, sim. Todos em Né? inglês. Minha aula Então, hoje em dia é 100% inglês. 100% inglês. E você conseguiria hoje, Thiago, se perguntasse, se a gente virasse a chave and then we start speaking English, would you feel comfortable? Yes, very comfortable. Okay. Can you try to introduce yourself in English? So my name is Thiago Ferreira. I'm from Brazil. Right. I'm training jiu-jitsu since I was 16 years old. Uh, so it's a long time already. I'm a second degree black belt second degree. So I got my black belt in 2018, I think. Yes, 2018. So I decided to come to China because it's my first option. Like my first option is one of the the proposal that I received. So I think is when you receive one proposal, you cannot like say, "Oh, see you next time." No, next one, no. You have to hold this as much as you can. As much as you can. Gente, vocês não imaginam que orgulho meu quando o Thiago chegou. Thiago, não tô desmerecendo não, mas eu lembro que era The Books on the Table, não era? E aí também, depois de tudo que você foi desenvolvendo e também a sua persistência, porque eu te admiro demais como pessoa, como trabalhador, como amigo, e também o seu enfoque. Você vê que hoje, se você virar a chave, se você tiver que fazer aqui a live, um podcast, ou explicar como abriu portas, não só o fato de você estar fora do Brasil, né, e você vivenciar isso no dia a dia, e você saber a importância de você ter o inglês no seu trabalho, como agora você não teme mais ir para qualquer parte do mundo. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, o que que você diria para os coaches que eles estão em busca de uma vaga no exterior, e aí depois que eles passam, eles não querem mais saber de aprender? O que que isso pode também acarretar, né? O lado B que ninguém fala. Então, eu acho que assim, desde que você se propõe a fazer uma coisa, você tem que ser o melhor. Você tem que dar seu melhor todo dia, né? Então, por exemplo, óbvio, nem todo dia a pessoa está 100%, né? É, Mas com aquele 1% que você tem ali, você tem que continuar, tipo, dando o seu melhor. O inglês é essencial se a pessoa quer ir para fora do Brasil. Mesmo que fique no Brasil, entendeu? Eu acho que é sim, uma das. Se profissionalizar, né? O máximo que der, porque eu acho que a gente que é coach de jiu-jitsu, a gente tem um trabalho que a gente consegue trabalho no mundo inteiro, né? Então, tipo, exatamente. se você for o melhor, se você for aquele cara que se dá o melhor, entendeu? Agora, se você for aquele cara que já conseguiu seu objetivo e está contente com aquilo, eu não vou julgar,
né? Hum, Mas, por exemplo, ah, você acha que uma pessoa vai escolher você ou aquele cara que está mais profissionalizado que você, entendeu? exatamente. Eu acho que Então, até questão eu de acho, confiança, né? Porque você chegou num ponto de você fechar a academia, né? Então, isso indica que também quem te contrata é, coloca em você toda uma. Se qualquer coisa acontecer, você vai conseguir responder. então é isso. Já que você está ali, você tem que ser o melhor. Você tem que tentar ser o melhor entre todos, né? Pois é. E Eu você acho. já perdeu, ou soube de alguém que já perdeu oportunidade de carreira, que de repente, porque assim como o concurso público, tem aqueles que estão se preparando ao longo dos anos, dando 1, 2, 3 anos, não são aventureiros, né, de concurso. Você diria que também ir se preparando aos poucos, embora a pessoa não tenha condição financeira de ir agora, mas se preparar de repente para daqui a um ano, ter metas é fundamental no jiu-jitsu? E no Com inglês, né? certeza. Com certeza. A minha, eu mesmo já perdi oportunidade de emprego por não saber inglês, né? A minha Uhum, primeira entrevista para os Emirados foi em 2015 e era uhum. muito The Books on the Table mesmo. Então, tipo, no dia que foram fazer a entrevista, eu fiz a entrevista, o pessoal falou, poxa, você tem um currículo bom, mas o que está pegando aí é seu inglês, É, entendeu? Então, você estuda um pouquinho mais seu inglês e depois você tenta de novo. Aí foi que porque, virou aquela chavinha para tentar melhorar, né? ou seja, quando a situação apertou, você viu que estava ali na sua porta, uma oportunidade fora, você acabou perdendo Uhum, porque não tinha um embasamento. Eu costumo dizer assim, né? Não tem como você começar no faixa branca e chegar no preta se você não percorrer o caminho, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer exato, bastante assim, só não vence quem desiste. Então, eu tenho assim exato. muito respeito pela família, eu chamo de família do jiu-jitsu, porque quando os caras vêm para fazer aula comigo, aqueles que são determinados até no treino, a pegada é outra quando vem estudar. Porque é engraçado, eles falam assim: "Ah, a mulher é que costuma estudar, fazer as lições, tal". Não, não é só assim. O pessoal do jiu-jitsu é impressionante com a disciplina. Então, eu acho que os conceitos que se colocam no esporte devem ser aplicados também na sua carreira, né? E você já deve ter ouvido falar, Thiago, das oportunidades, por exemplo, vou participar agora acho que ela é a segunda maior feira que tem da América Latina de artes marciais de lutas, tudo que é o Arnold Classics. Então, Uhum. é uma feira que tem gente do mundo inteiro. Como é que você vê? Aí em Xangai também, imagino que tenha feiras gigantes, ou quem vai para o World Pro, né, em Abu Dhabi, quem vai para o europeu. Você já teve alguma experiência nesse sentido de participar de alguma feira, de repente, não no jiu-jitsu, mas você vê gente do mundo todo querer se comunicar e ouvir, entender o que os outros estão falando? O que você podia falar um pouquinho? Então, eu já participei de uma feira, inclusive uma exposição de artes marciais. Foi logo assim que eu cheguei na China, né? Mas depois eu tive outras oportunidades também. A primeira foi só, tipo, divulgação do jiu-jitsu, que era o jiu-jitsu, né? Porque o jiu-jitsu não era tão conhecido aqui na China como tá ficando agora. E acho que em 2023 eu participei da feira, montei um tatame na feira e chamei e sempre vinha as pessoas entender o que que era jiu-jitsu e às vezes faziam posições. Tinha gente que treinava comigo, entendeu? Para entender um pouco mais o que que era arte marcial, o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu arte Uhum, marcial. uhum. É, eu no início tinha muita vergonha, né? Questão de, pô, o cara que saiu do interior não se falava muito, do nada tá numa feira internacional. É, já dei entrevista também para TV aqui na China, Olha que bacana. cheio de vergonha, mas Você consegui. foi pego de última hora, de surpresa. Foi pego de última hora, tipo, o cara chegou,
foi inclusive nessa feira o cara da CCTV, né, que é a TV chinesa aqui, ele chegou e começou a fazer um monte de pergunta em inglês. Eu falei, meu Deus, isso aí agora. Aí deu certo. Respirou, Deu certo. inspirou e não pirou, né? É, exato. Legal, legal, Thiago. É, quando a gente pode falar, desculpa. Não, não. Como é que o networking? Como é que você vê o networking no jiu-jitsu? Em que sentido? Eu tenho alunos que eles fizeram cursos depois, né? É como se fosse de profissionalizantes. Não sei se seria essa a palavra, como referee, e acabaram sendo Uhum, convidados para serem árbitros em grandes campeonatos europeus. E estando, por exemplo, nos Emirados, né? Essa questão de você ser promovido, né, ou a head coach, ou de repente você ter, como eu tenho aluno na Arábia Saudita, que acabam dando aulas, né, mais diferenciadas em função do inglês. Você percebe que existe um tratamento melhor quando você consegue se comunicar, você ultrapassa a barreira do idioma? com certeza. Com certeza. O inglês é muito diferencial, acho que em qualquer, não só no jiu-jitsu, mas em qualquer mercado, né? Uhum, Porque foi como eu falei. É, você acha que o cara vai te escolher ou vai escolher um cara que tem um inglês melhor que o seu? Entendeu? uhum. Então, eu acho que não só inglês, como qualquer curso profissionalizante, você tentar crescer na sua profissão, né? Eu acho que é sempre válido, né? E o inglês é fundamental. Quer morar fora do país, tem que fazer inglês. Sei que às vezes a pessoa está cansada de aula o dia inteiro, mas tem que arrumar um tempo para fazer inglês. Bem, imagino, né? Você abordou uma questão interessante. Eu dou aula para os jogadores de futebol também. Eu costumo falar para eles assim, gente, chega uma determinada hora, um final de um jogo, um final do campeonato, ou se você teve, né, uma boa performance, existe uma curiosidade internacional de saber quem é aquele cara. Seja para você dar uma entrevista que nem Uhum, com você, de última hora, ou vem uma revista. A China ela é muito dinâmica, né? Então eu vejo que se eles gostam do atleta ou do profissional, eles vão investir nessa pessoa, né? Então, se você não uhum, soubesse, imagina a situação. É como se você não tivesse algum dos sentidos, não tivesse a fala, a visão, o ouvido. Então, isso também te proporciona, que nem eu falo, tira um tampão do ouvido, né? E você se sente inserido naquele sim. país. E você já teve alguma situação que você passou engraçada, ou não engraçada agora, né? Mas que você passou um apuros. Na China você precisa passar para você ter visto, você tem que ir em repartições. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Eu morei Uhum, na Alemanha um ano. E eu morei numa cidade em que nem inglês falava, ou seja, ou eu falava o alemão ou era o alemão. Então eu ligava, eu lembro que eu ligava e estava lá, e até eu entender o que estavam falando, né? Aperte um, dois, três. Eu falei, gente, o que é um, dois, três em alemão? E eu já falava um pouco, eu ficava irritada. E não conseguia sair do lugar. Depois eu descobri que quem estava atendendo, falando alemão, era um indiano. O indiano, ele fala o inglês desde nascença, tem a cultura dele, o dialeto dele, a fala, então acaba interferindo no inglês. Mas ele também se comunica, ele tem ali um segundo idioma, né? O brasileiro deveria também ter isso. Mas como é que foi para você ir nessas repartições? Você tinha que carregar alguém com você no início? Depois, como é que foi? Como é que é? Então, como eu fiz meu visto aqui em Xangai, o pessoal falava inglês normal, entendeu? Mas eu conheço muita gente que vai fazer o visto e tem que ir com um chinês do lado, que fala inglês, né? Ah, o chinês que fala inglês que é para Então, ele fazer a comunicação. a tradução, a É, tradução ali. Por sorte, eu tenho amigos que são brasileiros que falam chinês, então ficou muito mais fácil, né? é. Mas eu digo que, assim, cidade.
que você vai, você tem que falar inglês, porque, Jesus amado, é complicado se não souber. Sabendo já é complicado, imagina sem saber. Eu ouço muita gente falar, né? Eu já trabalho há 13 anos lá, né, graças a Deus, né, com o pessoal lá dos Emirados, e muitos me relatam que tem sempre que no início estar com alguém, como se fosse uma muleta, carregar alguém para poder ajudar nessa questão de passar por uma repartição, né, quando estão para alugar um apartamento. E a leitura, né? Como é que é para você hoje, você pegar um documento, né, também no inglês, para você se resolver sem precisar usar ninguém, essa sensação de liberdade, você acha que melhorou também? Ah, muito. Melhorou muito. Hoje em dia eu consigo escrever, ler, ver filme sem legenda, então tá E de você boa. de boa, né? E você já recebeu estrangeiro que quer fazer aula de jiu-jitsu, que é, por exemplo, um americano que está aí, um britânico, o que que você poderia Já. falar? Agora, vamos fazer o inverso, né? Não é o coach de jiu-jitsu que está indo para fora e ele tem que aprender o inglês. Mas, ao contrário, tem várias partes do mundo, está tão globalizado, eu acho que o jiu-jitsu vem sendo tão bem tratado, definido, entrou num outro patamar, né? Eu acho que a credibilidade, a valoração do coach hoje está muito grande, né? Eu vejo Uhum. alunos meus em Singapura, inclusive em outros países que eu acho que a gente nem imaginava, na Alemanha, na Eslováquia, Canadá, a China em si, Estados Unidos, tenho muitos alunos lá nos Estados Unidos, e a valoração do coach ficou muito grande. Então, como globalizou, os estrangeiros também estão em várias partes do mundo e querem ter aulas com os brasileiros, que são os melhores, né? E essa Uhum. questão de você representar o teu país, né? Falar assim, bom, eu estou em tal lugar do mundo e aquele cara nativo está vindo fazer aula comigo. Você já passou por É. isso? O que que você orientaria? Então, aqui eu tenho alunos que são estrangeiros também, né? São americanos. Tem ba- Quando eu cheguei, eu dei aula para um americano, né? Ele tinha mudado para a China e estava procurando uma arte marcial para fazer e resolveu entrar no jiu-jitsu. Começou a treinar comigo. Mas, assim, no início eu fiquei meio, como é que eu posso dizer, inseguro. Uhum. Seguro na questão da barreira de linguagem, que eu não sabia muito. Mas depois, com o tempo, fui me soltando, fui me adaptando, fui pegando os sotaques, porque o inglês dos Estados Unidos e o inglês, como é que O britânico? o britânico é Uhum. totalmente diferente, o acento, o jeito de falar, né? Mas Uhum. aí eu fui me adaptando muito bem a isso e hoje em dia eu consigo dar aula tranquilamente. Pode ser americano, É bem legal britânico. isso que você está falando, né? Porque, nem eu digo, às vezes a pessoa quer aprender inglês e acha que é só de uma forma e se não for daquela forma ele não vai conseguir se comunicar, ou de repente ele acha que é só um jeito de vir em outro e falar de uma outro sotaque, é igual o Brasil, né? A gente tem lá mineiro, carioca, nós identificamos rapidinho, a gente não fala, ah, você é de Minas, né? Ah, você é carioca. Por quê? Porque nós identificamos justamente isso tem em todo lugar. Agora eu fico imaginando a dificuldade. Se você não fala inglês e você vai lidar, por exemplo, um chinês falando inglês, um russo falando inglês, um árabe falando inglês, essa dificuldade duplica, triplica, e às vezes dá um desespero de não conseguir entender nada, que parece quase um dialeto. Então, eu Sim. diria que se você domina o inglês, você vai automaticamente fazer uma associação. Quando fala good morning, né? Você que fala o inglês, você está sacando o que o cara está falando, mas ele é de tal região, então conseguimos identificar. Agora, quem não fala, quem fala mal o português, fica muito mais complicado e mais, eu falo, sofre muito mais pegar um não nativo que também vai ter suas dificuldades, né, em Sim. falar inglês. O inglês que eu tive dificuldade de
de, de associar algumas palavras, né? Até por questão que ele fala, um aluno que eu tinha, que ele falava muito rápido, era o inglês do indiano, né? Ele era indiano, então é inglês muito complicado, você tinha que pedir, por favor, repete, porque deu bug na mente aqui, mas depois a pessoa vai se acostumando, é questão de costume. É, Você vai treinando seu ouvido, né? é. Você vai treinando seu ouvido e vai conseguindo se adaptar aos poucos. Eu dou aula de português para estrangeiros. Eu tive alunos em Bangalore, na Índia, coreanos também, que eu dei aula. É muito mais difícil ensinar o português do que o inglês, porque a gente tem a voz nasal São Paulo, eles falam São Paulo, então fica difícil explicar isso. Então, quando a pessoa fala, inglês para mim é impossível colocar, não é, porque a gente não tem nenhuma variação, né? E você consegue se comunicar. Exato. Na questão do jiu-jitsu, como é que foi para você explicar as posições, você saber os nomes universais, como é que você ia usar? Isso veio com o tempo, de você tanto repetir? Como é que foi essa inserção de você hoje se sentir seguro, de explicar qualquer posição em inglês? Então, a primeira delas, uma primeira coisa que eu sempre fiz era assistir lutas, né? Campeonatos, e não em português, em inglês, procurava em inglês, ah, e sempre ver posições, assim, que eu já sabia, mas eu queria saber, como é que vai ser essa posição em inglês, entendeu? E depois que a gente começou as aulas também, continuei fazendo isso. Só que aí, o que que eu fui fazendo? O início foi mais complicado, que eu tinha que botar a legenda em inglês, e depois, quando eu já estava começando a dar aula e pegando um pouco mais de confiança, eu comecei a tirar as legendas, então já ficou meio que no automático. Muito bem. Então, é... mas assim, não é aquela coisa decorada, entendeu? Você É tem o que eu que. digo, se você tem que explicar, você vai ser pego de surpresa se eu virar agora para você, daqui a pouquinho. Você falasse assim, Thiago, apresenta pra gente um pouquinho o símbolo leg. é, tipo assim, o que mais me fez estudar essa parte de não usar a legenda foi a questão dos alunos ter perguntas, Ah, do entendeu? tipo, As dúvidas dos alunos. Por exemplo, um armlock ou, sei lá, uma fuga da montada. O que que eu faço com o braço dele? Se o cara botar a mão aqui, eu tinha que saber responder, entendeu? Eu ou seja, tinha que você tinha que saber me entender a virar. pergunta dele, não é só, aí não é só copiar, né? Uma coisa é você Exato, não te olhar, você saber a dúvida dele. Legal. exato. Eu tinha que absorver a dúvida dele e responder, né? Então, eu acho que isso aí foi o que me ajudou bastante a treinar meu inglês. Sim. E aí você conseguia, através de você representar, ou primeiro você falava, ou as duas coisas juntas, porque os vídeos mostram muito, por exemplo, o que fazer, né? O que fazer e o que não fazer quando você está ensinando. Isso faz a diferença na sua qualidade de aula, em você saber com propriedade, né? Falar aquilo que ele não deve fazer. Com certeza. Eu acho que se você, por exemplo, você vai dar aula, é muito complicado porque às vezes você sabe a posição no início, por exemplo, você sabe a posição, mas você não sabe o termo certo para expressar aquilo. Uhum. Então, tipo assim, você ficava meio que não com muita propriedade para falar, mas Travado, assim, né? você passa travado. Então, isso passa um pouco de insegurança para o aluno, entendeu? Então, se você souber a palavra e passar e explicar com propriedade, ele vai tipo, pô, o cara tá explicando bem, então eu acho que isso aqui vai servir, entendeu? Eu acho E que até hoje, isso ajuda demais. e você se sentiria, por exemplo, se você tivesse que capacitar outros coaches, hoje você se sentiria seguro. De boa, De de qualquer boa. parte do mundo. Olha que maravilha, que orgulho que eu tenho de ouvir isso, né?
Mas eu acho que também foi muito, eu falo assim, não é só o professor, eu acho que eu falo que é 50-50. Se o aluno não fizer por merecer, não sai do lugar, né? Eu acho que aquela sensação de você tá patinando, e acho que é muito acomodação. Tem muita gente que só porque conseguiu um contrato, ele se acomoda. E o que eu percebo assim de diferencial da China é que a área patronal é muito severa, né, Thiago? Você consegue contar um pouquinho dessa experiência? Se a gente for comparar a questão de trabalho, né? Às vezes o pessoal sai do Brasil, os coaches, eu digo, me coloco junto porque também tantos anos fora do Brasil, né? A gente sai do Brasil com uma ideia de trabalho que a gente vai sorrir, a gente vai fazer graça e de repente com isso você pega a confiança e pode ter o seu jeitinho se conseguir trabalhar menos horas, né, fazer meio corpo mole, né? Aí não tem isso, não tem como, né? Como é que são essas 15 horas aí, essa experiência fora do país? Então, aqui, a academia que eu estou dando aula agora é uma academia que tem 6 academias, né? Então, tipo assim, às vezes falta um professor, você vai ter que cobrir a aula de outro, entendeu? Mas a questão de trabalho, muitas academias aqui, elas mudaram bastante depois do Covid, né? Elas estão dando bastante liberdade para o professor. Só tipo academias grandes que o professor tem que ficar muito tempo dentro da aula porque tem um volume de aluno muito grande. Eu posso dizer, a pessoa sai do Brasil, sai com a cabeça, tipo, como eu vou expressar isso? Que vai chegar aqui, vai ser as mil maravilhas. Não, assim, é bom, você vê o reconhecimento, é bom, com certeza, mas passa sufoco. E se não souber falar inglês, passa sufoco pior ainda. Muito É, pior. é. Muito Eu pior. A imagino, questão, pode falar. essa questão de trabalhar aqui é muito, muito. Eles trabalham, a gente trabalha bastante, né? Por exemplo, vamos dizer, não questão ao jiu-jitsu. Um cara que trabalha no escritório, ele vai cumprir as horas de trabalho dele, né? E depois das horas de trabalho dele, pode vir uma hora extra, entendeu? Ah, O, tipo aquele, você pode ficar mais um pouco. Você pode ficar mais um pouco, exatamente. E aí não dá para falar não. Se você falar não, tudo bem, mas aí vai ter outra pessoa na fila esperando aquela mesma proposta, entendeu? Pois é. Essa é a questão, né? A qualificação, eu acho que ela te tira daquilo, eu sou mais um número, porque se você não está qualificado, a empresa vai lá e coloca outro, né? Agora, quando você tem que criar valor, né? Quando você tem um currículo excelente no jiu-jitsu, por exemplo, e você fala um segundo, às vezes um terceiro idioma, você está criando valor, então, para a empresa, você agrega, né? Não é mais um, e sim você é aquele um que eles querem você ali. Então, acho que isso é muito válido. E você nessas viagens, agora falando um pouquinho, saindo fora um pouquinho só da questão de trabalho, né? Essa experiência sua de ir lá para tantos lugares que você foi, já me falou de tanto lugar aí, mas passar pela imigração e talvez se tiver algum problema, fizerem alguma pergunta para você viajar sozinho, passar nos aeroportos. Como é que é essa experiência depois de você hoje poder se virar? Então, eu acho que no início eu sentia muito, né? Mas hoje em dia eu não sinto tanto questão de, o cara vai me perguntar, tipo, quando eu fui pra Índia, tipo, fiquei na imigração quase meia hora, né? Porque eles me pararam na imigração perguntando, o que você vai fazer aqui, né? Ah, Pediram teve visto, isso. teve meio que uma entrevistazinha, né? Uhum, uhum. E
para a Tailândia eles não fizeram muito, não fizeram pergunta, mas assim, é uma questão que eu me sinto bem confortável hoje em dia, se tiver que passar na imigração, Estados Unidos também, se tiver que passar na imigração Estados Unidos, eu vou conseguir me comunicar bem, entendeu? Uhum. Óbvio que a pessoa fica, tipo, no início, assim, a pessoa fica com medo, porque, pô, o cara me parou na imigração, o que que eu Claro, fiz dá de um frio na errado? barriga. O que será, né? Dá um frio na barriga. Por exemplo, eu fui para o Brasil ano passado, quando eu voltei para a China, o pessoal da imigração me parou, né? Fizeram de onde que eu estava vindo, o que que eu ia fazer na China. E no Brasil foi a mesma coisa, o pessoal da imigração me parou lá no Brasil. Polícia Federal De me parou novo. no Brasil. Sim, sim. Então, É, tipo assim, é questão de costume, eu acho, questão de você saber se expressar, entendeu? Acho imagina agora que nos tá de Estados boa. Unidos, né? Eu não, eu fico imaginando, o controle ficou muito maior agora, né? Depois desse novo governo e tal. A importância, já desde o avião, né? Do assento. Não sei se você chegou a ver aquela questão de brasileiros que estavam na saída de emergência, e tem um protocolo de que quem não souber falar inglês não pode ficar naquela saída de emergência. Imagina você numa viagem longa, quantas horas são do Brasil para a China? Se acontecesse alguma coisa, você tivesse que falar o mesmo do Brasil para os Emirados, né? E alguém te aborda. Não, não vai acontecer, porque isso é uma norma, acho que da América. Não sei se são todos os aviões, mas quem está na saída de emergência é obrigado a falar inglês, porque ele vai ter que ser retirado dali numa situação, tem um protocolo a seguir. Então, hoje, para você, não teria problema também qualquer assento, né? Não, sem problema nenhum. E quais são as feiras que você indica? Você fala, que a gente tem hoje de workshop, feiras, eventos, campeonatos, que hoje você fala assim, eu posso participar de qualquer um deles, não só mostrando a questão da posição, mas participar depois de um debate. Tem algum especial que você ainda gostaria de participar? Então, agora na China tá tendo, agora não, desde 2023 está tendo bastante campeonato da JP, né, que é a Federação dos Emirados, né, tá tendo bastante campeonato deles aqui. Tem o ADCC, que é na Tailândia também, né, tem o ADCC Tailândia, que é um dos maiores campeonatos de grappling que tem, né, nos Estados Unidos, mas eles têm os Opens, tipo os Opens, né, que é em cada continente. Uhum, Eu acho que assim, o mais em foco hoje em dia é o dos Emirados aqui na China, por causa do ranking, né? uhum, uhum. Então, pessoal, tem alunos que vão competir lá também nos Emirados. E para quem não é do jiu-jitsu, como é que é a gente fala o backstage, né? Antes de você entrar, né? E você vê pessoas do mundo todo, como é que é? Você já participou de algum? Imagino que sim, mas como é que é o ambiente para quem não conhece? Então, eu já participei de uma delegação do Brasil que estava vindo para cá, né? Sobre tecnologia, de uns amigos meus que eles organizam essas delegações. E a gente teve que ficar no help ali do inglês, porque a grande maioria não falava inglês. Tipo, os senhorzinhos de 60, 70 anos não falavam inglês, então a gente ia ficar ajudando eles sempre. Ah, então você ficou como um supporter, né? Eu fiquei com suporte. É. Muito bacana isso. A ideia hoje era trazer, né, para as pessoas essa tua experiência. E não sei se você gostaria de fazer isso ou não, mas falar algumas posições em inglês, ou de repente escolher uma posição e como que você iria apresentar, para o pessoal ter uma ideia, né, do que seria hoje quando você domina, porque a grande questão, o pessoal fala assim, poxa, eu não consigo
linkar, né, uma frase na outra. Ele só consegue falar, hi guys, ainda fala errado, I gonna. Então, para você apresentar, até essa questão melhora a sua qualidade. Você conseguiria falar algumas posições, ou de repente você escolher uma e falar um pouquinho, como é que a gente faz aquela posição, que dica que Deixa você eu pensar. daria para quem. Sim, sim. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, por exemplo, ah, uma posição assim básica que é bem usada, que é a questão do a guarda fechada, né? Deixa eu pensar aqui, porque explicar assim em cima da hora sem o dummy não é fácil. Ou, Deixa eu ver. são, ou você mostrar um pouquinho para quem está vendo, né? Só para ter uma ideia, de repente um drill, uma montada, uma guarda, alguma coisa básica mesmo. Ah, pode ser um toreando, drill de toreando, toreando pass with knee on belly. Uhum. It's Bullfight. like I'm gonna, yeah, I'm gonna control my partner's pants, right? Closer to the knee, right? Then I'm gonna drag his leg to the side, stepping like with my, if I pass to my right side, I'm gonna cross with my right leg and start to put my knee on belly. Then I can post my hand on the floor, sliding my knee to the ground to get the mount position. Os. Show de bola, Thiago. Olha, eu te agradeço. Você tem alguma consideração final para colocar? Depois eu vou disponibilizar, porque esse canal aqui é novo, né, do Inglês no Tatame. Eu estou abrindo esse novo Instagram aqui. Então, a ideia é ter a divulgação, vou gravar, colocar nas mídias, né? O pessoal lá da Up to Date lá não está conectado aqui ao Jiu-Jitsu, mas em breve acredito que virão. Então, o que você teria para finalizar aí com relação à sua participação, à sua expectativa e, e um recado, né, para quem está te assistindo? Bom, primeiramente queria agradecer a você, né, pela oportunidade de ter me chamado aí para me falar um pouquinho sobre mim, sobre o que é a China, né? Um pouco do mercado aqui, como funcionam as coisas. Segundo, agradecer a você de novo pelo sempre estar ali mandando mensagem. Ei, Thiago, vamos lá fazer aula, tá cansado hoje, vamos fazer no outro dia. Sempre me puxando também, entendeu? É, E, assim, o que eu posso falar para o pessoal que quer fazer entrevista para os Emirados, para os coaches, não só coaches, mas fora do jiu-jitsu também, entendeu? Tentem se especializar, tentem, mesmo, por exemplo, você passou na entrevista, continue, tentando evoluir o máximo que der, porque sempre vai ter alguém mais evoluído que você. Então, para você atingir aquela o topo ali, você vai ter que ser o melhor. Se você estiver ali no 50, 70%, você não vai conseguir aquele Isso aí. topo ali. Então, tem que se jogar de cabeça mesmo. Sim. Valeu, Tia. Eu que agradeço. Você é inspiração, acho que para mim e para muita gente. Primeiro, porque não é fácil ter a coragem que precisa ter para deixar toda, né, a família, o trabalho, muitas vezes sonhos, não participar de eventos em família, que eu acho que isso também é difícil, mas assim, precisa ter realmente coragem e determinação. Só os fortes têm isso. Ainda mais você que está do outro lado do continente, né? Eu falo que é o garoto do futuro, que aqui é de noite, aí é de manhã, o contrário, então é É, muito bacana isso, né? Admiro demais a tua garra, que você seja exemplo, que novos horizontes aí se abram, porque tenho certeza que agora você está preparado para qualquer parte do mundo. E obrigada por ter vindo e o carinho que a gente tem, né, como amigos também que somos. E até a próxima.
Até a Um beijo. próxima, Vivi. Obrigado aí. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada eu. Os. Os, Beijo. Desliga aí, Ti. tchau. Tchau. Tá, tchau.